Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Spring Boot com Angular 10. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos criar o perfil de teste para o nosso projeto, tá bem? Na aula anterior, aqui em Bookstore Application, nós adicionamos uma instância de categoria e uma instância de livro e pedimos para salvar na nossa base de dados para a gente fazer uns testes. Para esta aula, eu criei umas instâncias a mais aqui para ficar um pouco mais interessante os nossos testes, tá bem? Então, sugiro que você faça o mesmo. Crie aí umas instâncias a mais de categoria, crie alguns livros e façam que elas se conheçam aqui. Peça para salvá-las aqui na nossa base de dados, tá bem? Bem simples, vocês já aprenderam isso em aula anterior. Maravilha. Só que, pessoal, seguinte, não é legal a gente pegar e colocar esse tipo de código aqui na nossa classe principal. Nós temos que criar uma classe que vai fazer esse trabalho para a gente de uma forma mais limpa, de uma forma mais organizada, tá bem? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito em Bookstore aqui e vou criar uma nova classe chamada DB Service, que é o serviço de banco de dados. Ótimo, eu vou colocar no pacote de services então, visto que ele é um serviço. Beleza. Então aqui no nosso DB Service nós vamos adicionar a notação @service, beleza? E nós vamos criar um método aqui que vai instanciar a nossa base de dados. Então a gente pode fazer assim, ó. Ele vai ser um public, ele não vai retornar nada, não colocamos void. Eu vou chamar instancia base de dados. Ótimo, ele não recebe nada como argumento. Aí a gente pode pegar aquele código lá, ó, e colá-lo para aquele nosso método. Então vamos voltar aqui no DB Service e vamos colar aqui dentro. Vamos salvar aqui, ele vai reclamar porque a gente não tem as instâncias aqui de categoria repository e livro repository. Então aqui nós temos que pegar essas instâncias aqui, vamos recortá-la daqui também. Vamos colá-la antes do nosso método aqui também, beleza, e vamos salvá-la. Aí aqui a gente já não precisa mais desse implements command line runner. E também não precisamos do seu método run aqui. A gente pode apagar então ambos. Dá um Ctrl Shift O para ele organizar os imports, F para organizar o código e S para salvar. Beleza, então podemos fechar aqui. Agora a gente tem uma classe que vai ficar com esse trabalho de instanciar a nossa base de dados. Então essa é uma boa prática, viu pessoal? Então salvamos aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui no nosso application.properties, nós estamos com as configurações de teste, certo? Então, como nós vamos criar um perfil de teste, nós precisamos dessas configurações aqui. Então, a gente pode simplesmente clicar aqui em application.properties, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Nós vamos apagar esse 2 que ele gera aqui e vamos colocar aqui teste. Beleza, vai ficar application-teste.properties. Maravilha, como nós copiamos esse arquivo aqui, ele já vai vir com um conteúdo também de application.properties. E é isso que nós precisamos. Agora, aqui no application.properties, nós podemos apagar todo esse conteúdo. Aí nós vamos fazer o seguinte, nesse application.properties, nós vamos colocar uma linha aqui que vai informar para o nosso projeto, para o Spring, qual é o perfil que a gente está trabalhando. Porque na próxima aula a gente vai criar o perfil de desenvolvedor. Então beleza, nós vamos colocar assim, spring.profiles.active para informar qual o perfil que está ativo. Então aqui o perfil ativo vai ser o perfil teste. Beleza, então agora a gente vai criar esse perfil teste, né? Porque a gente só criou o application-teste.properties. Então vamos fazer o seguinte, clicando com o botão direito na classe principal, nós vamos criar aqui então o teste config, uma vez que ele é uma configuração. Então vamos deixá-lo no pacote de configurações também, né? Então vamos colocar aqui .config. Maravilha. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa nossa classe teste config é adicionar a notação aqui configuration, para informar que ele é uma classe de configuração, beleza? Do pacote .annotation aqui. E a segunda anotação é o profile. Então aqui a gente vai criar o perfil. A gente digita aqui @profile e nós vamos colocar aqui entre chaves, entre aspas, teste. Então aqui esse é o nome do nosso perfil teste. Daí agora sim o Spring vai identificar que o perfil ativo é esse nosso perfil teste config aqui. Beleza? Porque a gente passou para ele no application.properties aqui, ó, o spring.profiles.active. Maravilha. Daí aqui dentro nós vamos fazer o seguinte. Essa nossa classe DBService, ela possui o método instancia base de dados, né, que vai instanciar a nossa base de dados. Então a gente precisa de um DBService lá no nosso teste config.
É bem simples então, vocês já aprenderam aqui, dá um auto-wired e instanciaram uma nova classe DBService. Então vamos colocar aqui DBService, nós vamos chamar de DBService mesmo. Beleza, agora nós vamos criar um método aqui, ó, public, ele vai ser um void também. Nós vamos falar instancia base de dados. Ótimo. Então aqui, quando nós chamarmos esse método, nós simplesmente vamos fazer assim, ó, this.dbService.instancia base de dados. Então agora ele vai instanciar a nossa base de dados. Só que para ele identificar que a gente já quer que esse método suba sempre que nós tivermos com o nosso perfil de teste ativo, nós temos que adicionar a anotação bin aqui. Ó. Então vamos colocar o bin aqui do pacote .annotation aqui. Maravilha. Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Toda vez que nós startarmos a nossa aplicação, que aqui no application.properties o perfil que tiver ativo é o teste, ele vai vir aqui no nosso perfil, vai ver que esse é o perfil de teste e já vai subir esse método para a gente aqui, ó, porque nós colocamos a anotação @bin. Então, dentro desse método tem a função que nós vamos chamar aqui o instancia base de dados lá do nosso DB Service. Então, aqui é bem simples. Agora a gente pode fazer o seguinte, salvar aqui, ó, vamos rodar o nosso projeto novamente e verificar se ele vai fazer isso que nós queremos. Vamos aguardar um momento aqui para ele subir para a gente o nosso projeto. Beleza. Está subindo aqui. Já startou Tomcat na porta 8080 novamente. Caso dê algum erro para você de porta, é bem simples para trocar a porta também, tá, pessoal? Eu vou deixar no material de apoio o código, mas é um código bem pequenininho aqui. Bom, então ele fez todos os inserts lá, agora vamos abrir aqui uma nova guia e vamos colocar aqui então localhost 2.8080/h2-console. Vamos acessar o nosso console, vamos conectar aqui e aqui a gente vai verificar então se ele salvou, persistiu aquelas informações. Vamos clicar em categoria. Ótimo, ele criou 3 categorias para a gente aqui então, beleza? Maravilha, vamos ver os livros então, se ele está salvando 5 livros. Ótimo, 5 livros estão aqui, ó, perfeito. Então ele está fazendo da forma que nós queremos, com o perfil que nós deixamos ativo. Para esta aula então é isso, pessoal, vamos realizar um commit, vamos aqui no nosso git bash, dar um git add git commit -m, vamos colocar aqui perfil de teste implementado. Ótimo, vamos dar um git push aqui para subir as alterações. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês entendam como funciona essa questão de configurar o perfil que nós queremos que esteja ativo. Eu aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!